Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para considerar a prática de Caixa 2 como crime eleitoral e improbidade administrativa. Dessa forma, o delito poderá ser julgado pelos tribunais comum e eleitoral. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, Alexandre de Moraes. Ele entendeu que compete à Justiça Comum processar e julgar a ação de improbidade administrativa por ato que também configure crime eleitoral. Um laudo médico elaborado por técnicos da Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro não precisa de prisão domiciliar. A reportagem é do Igor Cardim. O laudo médico da Polícia Federal aponta que Bolsonaro tem quadro de saúde que exige cuidados, mas permite permanência na Papudinha. Perícia realizada em janeiro vai embasar decisão de Alexandre de Moraes sobre pedido de prisão domiciliar. O relatório indica comorbidades e recomenda acompanhamento contínuo, com suporte médico 24 horas na unidade. A defesa afirma que o documento não conclui de forma expressa pela manutenção do ex-presidente no presídio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo de suspender penduricalhos dos salários de servidores. As informações com a Samantha Klein. Depois da decisão sobre os chamados penduricalhos, o ministro Fernando Haddad defendeu a regulação das verbas indenizatórias pelo Congresso. Em outra frente, aumenta a pressão para que o presidente Lula vete gratificações a servidores da Câmara e Senado que furam o teto do funcionalismo. O Congresso, por sua vez, está dividido com a decisão de Flávio Dino, mas o relator da reforma administrativa estima que a regulamentação dos supersalários pode avançar. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira uma operação para apurar investimentos de 400 milhões de reais feitos pela Amapá Previdência em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão está o diretor da autarquia estadual, Jocildo Lemos, aliado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o Banco de Brasília apresentou ao Banco Central seu plano de recuperação das perdas com a negociação da compra do Master. O BRB já vendeu 5 bilhões de reais em ativos de alta qualidade para estancar a fuga de capitais. A gente volta já com o Giro. A defesa do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, acusado de importunação sexual por uma jovem de 18 anos, afirmou em nota que é um inaceitável retrocesso civilizacional a tentativa de julgar e condenar uma pessoa antes mesmo do início formal da investigação. A vítima disse em depoimento que Buzzi a agarrou dentro do mar e passou a mão em suas nádegas. No STJ, a ministra Isabel Galotti decidiu deixar a comissão de sindicância aberta para apurar o caso por ser tia do genro do ministro. Em evento em Salvador, nesta sexta-feira, o presidente Lula retomou a promessa de criar o Ministério da Segurança Pública caso a PEC que trata do assunto seja aprovada pelo Congresso. Lula também disse que os governadores contrários à PEC não querem uma ação do governo federal na área da segurança pública. Após reações de indignação, a Casa Branca apagou um vídeo de cunho racista compartilhado nas redes sociais do presidente Donald Trump. O Matheus Leite tem os detalhes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo que retrata o ex-presidente americano Barack Obama e a mulher dele, Michelle Obama, como macacos. Um integrante da Casa Branca disse à agência de notícias Reuters que a postagem foi feita por um funcionário do governo de forma errônea. O vídeo, que já foi apagado, tinha uma canção do filme Rei Leão de fundo. O conteúdo apresentava alegações falsas de que uma empresa de apuração de votos ajudou a fraudar a eleição de 2020. O casal Obama, no entanto, não tem relação com a acusação. Em meio às tensões entre Trump e a Groenlândia, a França e o Canadá abriram consulados na capital groenlandesa, Nuuk, nesta sexta-feira. A medida é vista como uma forte demonstração de apoio aos groenlandeses e à Dinamarca, após ameaças de anexação pelos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso vermelho de grande perigo para acumulados intensos de chuva que devem atingir áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo até domingo. Segundo o Instituto, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, volumes considerados muito elevados e capazes de provocar transtornos significativos.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. E se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!